Oi, gente bonita. Olha eu aqui de novo, tá? Agora a gente vai fazer os exercícios. Vou fazer alguns, tá? Então, vou começar com o exercício da página 514, o exercício 2. Aí depois vou fazer o da UEL, tá? O terceiro. E aí a gente vai fazer o da Fufu. E aí a gente vê, vamos ver o tempo como vai para também não ficar muito cansativo, tá? Aí depois eu passo as respostas dos outros. Então vamos lá. O segundo exercício. Gases ideais são aqueles nos quais, postila 2, tá? Nos quais as interações entre os átomos, íons ou moléculas em suas constituições são desprezadas. Foi o que eu comentei com vocês. Não me importa o íon, a substância, nada, tá? Eu penso como se tivesse sempre o mesmo comportamento, não depende do tamanho individual da molécula, tá? Desprezadas se esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Vai indo. Na descrição desses gases, a equação de estado para gases perfeitos é a mais adequada. Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mol. Então, me deu mol, o M. 2,5 mol. De um gás de comportamento ideal. Sempre vai ter comportamento ideal, tá? Porque no vestibular trabalha sempre nessa condição, mesmo que ele não falar. Que ocupa um volume de 50 litros. Volume de 50 litros. Coloca a unidade para não se perder. Há uma pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. A temperatura desse gás nas condições citadas será, me deu o bendito do R. Me deu o bendito do R, já sei que eu vou usar PV igual a nRT. E é pela unidade do R que eu vou saber a unidade dos outros, né? 62,3 milímetros de mercúrio, litro, Kelvin e mol. A temperatura é sempre em Kelvin, tá? Na verdade, o que ele quer é qual a temperatura, ele quer o T. Então, eu vou olhar. Milímetros de mercúrio é a pressão. Tá em milímetros de mercúrio? Tá, legal. Volume tem que ser em litro, tá em litro? Legal. Já me deu o mol, então não vou trabalhar a outra fórmula que é massa sobre massa molar, vou trabalhar essa mesmo. Tenho tudo. E só vou então achar o T, a temperatura. Então, ó, eu vou isolar a temperatura aqui. Então vamos lá. Temperatura igual, estou isolando a temperatura. Pressão, volume, estou isolando o T aqui. NR passa dividindo, tá? Ó, eu tô isolando e já invertendo. Substituindo, lembra que essa temperatura vai ser sempre em Kelvin. Pressão, ele me deu 1.246. O volume foi dado, já com a unidade certa. O número de mols é 2,5 e o R 62,3, tá? E essa é uma continha muito beautiful. Se a gente estivesse junto, eu já estaria treinando o meu inglês, né? Dá exatamente 400 Kelvin. Bom, gente? Aqui, ó, eu tiraria a vírgula, tá? Não vou ficar fazendo conta de todo mundo, porque também fica cansativo. Mas só algumas dicas, porque eu sei que vocês enroscam aí. Eu tiraria essas duas casas. Então, aqui menos 1, aqui menos 1. Aqui embaixo daria um total de menos 2. Deixa eu fazer separado para vocês verem. 1, 2, 4, 6 vezes 50, 25 vezes 623 vezes 10 a menos 2, tá? Aí, olha só, esse número aqui é o dobro desse, certinho o dobro. Então, esse número desse é o dobro. 25 é o dobro, 50 é o dobro de 25. Olha que sensação de felicidade. Esse 10 a menos 2, na hora que eu subo, fica 10 elevado a 2, que é 100. 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui daria 4 vezes 10 ao quadrado, subindo, né?
que dá o lindo do 400, tá? Nem sempre é beautiful assim, tá bom, gente? Às vezes acontece. Então, aqui a alternativa correta, alternativa A. Um exercício de aplicação. Não exige muito, por quê? Porque a gente não teve que mexer na unidade. Agora eu vou fazer o exercício 3 da UEL, que a gente vai ter que dar uma olhadinha nas unidades, tá? Então sai um pouquinho do que tá acostumado, mas é só você ir trabalhando, associa com algo que você já sabe, tá bom? Então vou fazer o exercício 2, tá? Então fica aqui, dá pra vocês pararem, né? Quando a gente grava, se vocês quiserem parar a gente, é só apertar. Então agora... aqui. Agora eu vou fazer o exercício 3 da UEL, tá? Exercício 3. Aí depois a gente faz o da Fufu, certo? O terceiro fala o seguinte: utilizando uma bomba de vácuo, pode-se reduzir a pressão dentro de um recipiente fechado até valores próximos de zero. Um recipiente de capacidade igual a 30 litros, litro é a unidade de volume, 30 litros, evacuado, foi aberto ao ar contendo SO2 e CO, são os gases. A temperatura de 27 graus Celsius, cuidado aqui, já vou passar para Kelvin, mesmo que eu não use, porque, gente, trabalhou gás, tem que ser sempre em Kelvin. Então, aqui, soma 273, tá lá no roteiro que eu passei, tá? Bonitinho. Tá 300 Kelvin. A pressão D me deu uma pressão de 9,2 vezes 10 elevado a 4 Pascal. Aqui, ó. Normalmente, quem faz exercício usando pressão em Pascal são os físicos, tá? Essa parte aqui é físico-química. Às vezes pode cair na prova de química, às vezes na prova de física. A fim de retirar uma amostra para análise. Com esse procedimento, quantos mols desse ar poluído serão coletados? Quantos mols? Ele quer o N. Quantos mols? Aí ele me deu no dado um R de 8,314 quilopascal litro mol Kelvin. Até agora eu não fiz nada, tá? Só li o exercício. Agora a gente vai começar. Vou trocar de cor, para não ficar tudo da mesma cor. Então vamos lá. Vou ter que usar o PV igual a NRT. Me deu o R, vou ter que usar PV igual a NRT. Ele quer o N, então já vou isolar o N. Então vou vir aqui, ó. N vai ser P vezes V, vai ficar em cima. Passo o RT para baixo, já estou invertendo. RT. Vamos olhar as unidades. A unidade é sempre olhando o R. No R, quilopascal, unidade de pressão. O que ele me deu aqui? Em Pascal. Então, eu tenho que passar esse Pascal para quilopascal. Volume em litro está em litro, legal. A temperatura eu já passei para Kelvin. Então, eu só preciso trabalhar isso. Então, como que a gente faz? Associar, mas eu não sei passar quilopascal para Pascal. Associa. Você não sabe passar quilograma para grama? Ó, quilograma para grama. 1 quilo são 1000 gramas. Associa, como que já sabe, gente? Ó, 1 quilo equivale a 1000 gramas. 1 quilopascal equivale a 1000 pascal. Ó, quilo, 1000. Quilo é 1000. Então, aqui, se eu tô com 9,2 vezes 10 elevado a 4 Pascal, eu acho quantos quilopascal para poder usar aqui, tá? Então, aqui, ó, deixa eu fazer uma bolinha aqui para não atrapalhar. Eu vou apagar esse quilo aqui de cima, que eu falei só para vocês associarem, tá? Na hora que você não vem na memória, associa com algo que você já sabe. Passando Pascal para quilopascal é dividir por 1000. Passar
grama para quilograma, dividir por 1000. Então, aqui, ó, a gente vai ter, dividindo por 1000, vai dar 9,2 vezes 10 a 4, dividido por 1000. Isso aqui vai dar vezes 10. Quilopascal. Tá? E a gente pode até usar 92, né? 9,2 vezes 10 dá 92. Pronto. Essa é a minha pressão que eu passei para quilopascal por causa do meu R. Agora eu substituo, ó. O número de mols vai ser minha pressão de 92, vou colocar de cor diferente, vezes o meu volume de 30, vezes o meu R de 8,314, vezes a minha temperatura, que é de 300. Minha temperatura, que é de 300. Gente, cuidado, não sai fazendo conta, porque você tem exercício teste, você tem opção para olhar. Isso faz com que o exercício fique mais rápido, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, 30 por 300, bonitinho, né? Dá pra gente cancelar aqui, vai sobrar um 10 aqui embaixo. 8,314 vezes 10 dá, ó, 90, sobrou em cima, embaixo 83,14. 8,3 vezes 10. Olha a opção que você tem, ó. 90 dividido por 83. 90 é um pouquinho maior que 83. Então, o número aqui tem que ser um pouquinho maior que 1. Porque se aqui fosse 90, daria 1. Como aqui é um pouquinho menor que 90, é um pouquinho maior que 1. E só tem uma alternativa com um pouquinho maior que 1, que é a A, que é 1,1. Façam isso, tá, gente? Não saia fazendo conta, que às vezes você perde tempo. Aqui, ó, alternativa B é 2,2. Aqui teria que ser o dobro daqui. E não é. Ah, é um pouquinho maior só. Então, por isso que não precisa fazer conta de 1,1. Às vezes tem que fazer, tá? Às vezes o exercício é chato e aí tem que fazer no canto. Certinho? Então, mais esse exercício. E vou fazer agora o exercício da Fufu, tá? E aí, pra a gente e os outros vocês façam. Gente, me manda mensagem no privado, tá? No WhatsApp. Olha, Arlese, não consegui fazer tal exercício, me manda a resposta. Eu ajudo vocês, tá? A gente tá tendo que se adaptar a essa situação, a gente não sabe até quando, mas vocês têm que continuar persistentes, tá? Não é fácil, não é mesmo, não é fácil pra gente também. Mas não tem que fazer, tá certo? Então não deixa de procurar ajuda, não. Então, eu vou fazer o exercício 5 da Fufu, tá? Fufu é Fufu, né, gente? Já sabe. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Agora eu tô na página 515. 515, exercício 5 da Fufu. Aí esse daqui eu vou ter que colocar a tabelinha para vocês olharem, tá? Então a gente tem aqui 5 recipientes, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Acho que dá até pra gente fazer um pouquinho maior aqui, que eu vou ocupar. Então, ó, recipiente 1, recipiente 2, 3, 4, 5. No 1, eu tenho o ozônio. No 2, eu tenho o neônio. Aqui eu tenho o hélio. Aqui eu tenho o nitrogênio. E aqui eu tenho o argônio. Todos eles estão na mesma temperatura. Então, temperatura de 273 para todo mundo. Todos eles estão com o mesmo volume. 22,4 litros para todo mundo. O que muda é a pressão. A pressão aqui é de 1, a pressão aqui é de 2, a pressão aqui é de 4, a pressão aqui é de 1, aqui é de 1. Certo? Presta atenção na pergunta do exercício. Qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos?
que um recipiente selado, deixa eu pegar aqui com outra cor, que um recipiente selado de 22,4 litros. A pergunta é em relação a um outro recipiente. 22,4 litros, contendo H2, que tem a mesma temperatura de 273 e tem uma pressão de 2 atms. 2 atms. O mesmo número de átomos, cuidado, tá? Não é o mesmo número de moléculas, mesmo número de átomos. Então, o que a gente sabe? Falou essa parte de gás, a equação principal nossa é PV igual a nRT. Vou fazer aqui, tá? Ó, PV igual a nRT. Estou comparando 6 recipientes, porque eu estou comparando esse 5 com esse. Sempre que eu comparo gases em recipientes diferentes, eu vejo que é comum neles e isolo de um lado da fórmula. Só que aqui o exercício não é escrito e eu não tenho que fazer um cálculo. Ele não pergunta assim, calcule, ele quer saber quem tem a mesma quantidade de átomos. Então eu só vou pensar, tá? Se eu fosse fazer uma fórmula para cada um desses recipientes, pensou o tempo que ia demorar? Por isso que esse exercício é teste. Você só vai pensar, o que tem em comum esses recipientes? Todos têm a mesma temperatura, então a temperatura ia ser a mesma, iria cortar. Todos eles têm o mesmo quê? Volume. Eu ia colocar de um lado da fórmula, iria cortar. Todos eles também teriam na fórmula o mesmo R. Olha só o que sobra. P igual a N. Não é que pressão é igual ao número de mols, é que pressão é proporcional ao mol. Você pode pensar como se fosse mol. Então, você pode pensar que se você tiver uma pressão de 1 atm, é como se tivesse correspondendo à pressão de 1 mol. Se eu aumentar a pressão para 2 atms, é como se eu estivesse comparando para 2 mols. Então, eu posso fazer uma relação de proporção. A pressão é proporcional à quantidade de mol. Então, aí como que a gente faz esse exercício não ficar tão demorado? Porque, gente, a FUVEST vai querer que você demore, né? Essa é a ideia, ela faz isso com os alunos. Então, por isso que eu tô pensando nas fórmulas, tá? E tô comparando. Pressão é proporcional ao mol. Então, eu vou pegar a pressão como se fosse mol. Então, olha o que eu vou ter aqui. Aqui, se esse é 1 e pressão é proporcional ao mol, eu vou pensar que é como se eu tivesse 1 mol do O3. Aqui não é 2? Pressão é proporcional ao mol. Então, se aqui são 2 de pressão, vou pensar que é como se fossem 2 mols desse. Vou pôr o número na frente aqui, o mol, tá? Que eu tô pensando. Ah, aqui é 4. Então, é como se fosse 4 mols. Aqui são os recipientes, tá? Aqui é 1. Então, aqui é como se fosse 1 mol. E aqui é 1 também, como se fosse 1 mol. Em relação à pergunta, vou apagar aqui para não confundir, tá? Aqui são os números dos recipientes. Aqui, 2 atm é como se fosse 2 mols. Então, ó, presta atenção na ideia. Aqui eu tenho 1 mol de moléculas. Aqui eu tenho 2 mols de átomos, porque aqui não é aglomerado. 4 mols de átomos, porque não é aglomerado. 1 mol de moléculas, N2 é aglomerado. 1 mol de átomos e 2 mols de moléculas. A pergunta é qual tem a mesma quantidade de átomos. Então, como que a gente faz aqui? 1 mol de molécula. Cada molécula do O3 tem quantos átomos? 3. Então, aqui é como se eu tivesse 3 mols de átomos. Aqui é só 1 cada uma. Então, são 2 mesmo. Aqui eu tenho 2 mols. Entendido? Ó. Você pega a quantidade em mol da substância e multiplica pelo número de átomos que tem na molécula. Aí você trabalha com a quantidade de átomos. Como aqui é átomo e aqui é átomo também, eu não preciso fazer isso. É 2 e 4. Aqui eu preciso, porque aqui cada molécula são 2 átomos, tá vendo? Então aqui é 1 da molécula. Então seriam 2 mols de átomos, tá? Argônio é só átomo, então é como se fosse só ele mesmo. E aqui é molécula, 2 vezes 2, aqui seria 4 mols, se eu pensar nos átomos. Pensando na molécula são 2, mas a quantidade total, cada
Aqui tem 2, eu preciso multiplicar. Então, quais são os recipientes que têm a mesma quantidade de átomos? O hélio, que é o recipiente 3, com o recipiente da pergunta. Então, a resposta correta é a C, que tem a mesma quantidade de mols de átomos, que a pergunta é apenas o hélio, 4 mols e 4 mols. Alternativa C. Exercício considerado muito difícil, tá? Porque é muito raciocínio, o aluno tem que tomar cuidado. Porque normalmente aqui, o que os exercícios perguntam? Qual tem a mesma quantidade em mol? Então aqui, o que teria a mesma quantidade em mol? Esse com esse teria a mesma quantidade de mol, esse com esse. Mas aqui ele quer em relação a átomos, quantidade de mol de átomos, comparando com o hidrogênio, tá certo? A comparação é sempre com o hidrogênio. Então, gente, um beijo, né? Acho que tá bom, já deu 20 minutos, senão fica muito cansativo, né? Para vocês terem uma noção de como organizar os exercícios, tá? Um beijo, então, bom estudo para vocês. Beijo!